tentar conduzir a nossa conversa pelas águas do Rio São Francisco. Então, esse é o mote da nossa aula, essa é a temática, e é por aí que a gente vai. Tomara que essa bela foto, essa bela imagem nos inspire. Felipe, vamos nessa. Bueno, vamos nessa. Começando com um panorama mais ambiental da Bacia do São Francisco, a gente começa, selecionando ela no território brasileiro, ali em amarelo. A partir dali, a gente chega um pouco mais perto da realidade e vê que esse grande estado ali, onde nasce o rio, chama Minas Gerais. Ele corre para dentro da Bahia e depois sai lá, a sua foz no mar, entre Alagoas e Sergipe. Perfeito. Qual é a grande questão desse rio? Esse é um rio que corre de uma região que é úmida, tem a sua nascente, então, aqui em Minas Gerais, em região de Mata Atlântica, numa região chamada Serra da Canastra, e é por isso que, ao correr para norte, o Rio São Francisco nunca seca. Ele é um rio, portanto, chamado de perene, numa região em que é muito comum que os rios sejam intermitentes. Perfeito. No tempo da ditadura, era comum chamar e valorizar muito esse rio como o Rio da Integração Nacional. Integração nacional no sentido de que ele sai do sudeste, corre em direção ao nordeste. Hoje em dia a gente tem a noção do tamanho dessa bacia, são 500 municípios, são 12 milhões de pessoas, e é importante a gente notar o Rio São Francisco também como curso de rio no sentido do verde, do amarelo, do azul e do rosa. Nesse sentido, as nascentes ou as cabeceiras dos rios aqui em verde a gente chama de alto curso do rio, o médio curso do rio em amarelo, o submédio e o baixo curso lá perto do mar. Vamos dar uma olhada nas características fisiográficas um pouco mais em relação à vegetação, mas principalmente vamos falar de bioma, porque biomas brasileiros é tema comum. Em verde para os lados das nascentes aqui, Minas Gerais, a gente está falando de Mata Atlântica. Num setor mais para o norte de Minas Gerais, talvez sul da Bahia, a gente vai falar numa vegetação que não é tão densa quanto a que a gente viu primeiro, a gente está falando de cerrado. A partir daí a gente vê mais para o setor médio, submédio do São Francisco, a gente vê a caatinga. Claro, as características do bioma da caatinga, dessa vegetação extremamente relacionada ao semiárido e esses climas do Nordeste. Fazendo um recortezinho temporal, é legal ver que esse rio da integração nacional serviu a uma propaganda. Ele serviu e ele serve a propaganda. Governos do passado, governos de um passado mais recente, mesmo do presente, utilizam o rio como forma de propaganda. É comum isso em vários governos. Nesse contexto que a gente está recortando historicamente, é o contexto da construção da barragem de Sobradinho, quando foi criado, então, o Lago Artificial de Sobradinho, é o contexto das grandes obras, olha lá, anos 70, 73, quando é iniciado o projeto, então, ainda vivíamos o governo Médici. A conclusão não era mais Médici, mas o início, sim. Esse é um momento, então, do ufanismo, que a gente tanto já ouviu falar, da importância da propaganda, de construir uma ideia de um Brasil grande, de um Brasil que dá certo, e de que aqueles que iam contra o governo, na época uma ditadura bem feroz, os que iam contra o governo eram terroristas, ou eram comunistas, ou eram acusados de alguma outra coisa, e a gente lembra daquele slogan, ame-o ou deixe-o, se tu vai embora é porque bom brasileiro tu não é. Muito bem, nesse contexto, ali tem uma imagenzinha, então, que foi usada como propaganda, este é um país que vai para frente, havia expansão da demanda. A demanda vinha crescendo não só nos anos 70, a demanda vinha em expansão desde todo o processo de êxodo rural que nós vínhamos conhecendo ao longo do século XX, seja na era Vargas, seja no governo JK, ao longo do século XX a gente tem uma expansão pela demanda de energia no país. Daí a ideia de se construir, usando esse mote da integração nacional, a barragem de Sobradinho. Vejam vocês que a barragem, então, inundou uma série de áreas, o slide anterior mostrava as pessoas se retirando, são 70 mil famílias, e essas áreas, então, deram origem à barragem de Sobradinho. É legal ali embaixo, a gente lembrou de botar, tem uma canção bem famosa chamada Sobradinho, do Sá e Guarabira, Sá Rodrigues e Guarabira, que fala em adeus Remanso, Casanova, Centro-Sé, adeus Pilão Arcado, que é o nome dos povoados que acabaram sendo inundados pelo lago artificial. Esse lago artificial, essa imagem aqui à direita de vocês,
quando a água baixa, em momentos de seca, em momentos de menor quantidade de chuva, ele mostra essas ruínas. Aí já tem uma coisa legal da gente pensar, aparece muito isso no Enem. As ruínas não são necessariamente patrimônio. Patrimônio é aquilo que a sociedade escolhe, ou o Estado escolhe, normalmente pressionado pela sociedade ou querendo direcionar a sociedade. Mas patrimonializar algo é um processo de escolha. Aqui a gente tem apenas ruínas. Se as comunidades se mobilizam, dessas ruínas surge o patrimônio, aquilo que se quer preservar. Então, sempre que aparecer uma questão falando em patrimônio, tem que se lembrar disso, de algo que o Estado, ou a sociedade, ou essa atenção quer patrimonializar. Certo? Aí, dá uma olhada que o São Francisco vem daqui correndo para lá e 2 tracejados vermelhos saem de dentro dele. O eixo norte e o eixo leste. A gente está falando da transposição do São Francisco. E a partir daqui é importante a gente lembrar de uma habilidade que o Enem cobra e que trabalha, e é bom que ele trabalhe, que é a habilidade de reconhecer o que os Estados-nação fazem para enfrentar problemas de ordem econômica, social e ambiental. A ideia da transposição de São Francisco ela é antiga, mas as obras e a execução ela é bastante recente. E o objetivo das obras são, para o Nordeste setentrional, essa parte mais norte do Nordeste, tornar os rios que são intermitentes ou que são temporários, uma parte do ano eles secam, tornar esses rios constantes, perenes, que essa água chegue para as pessoas. Bem importante a gente dar uma olhada nesse sentido de política pública para os recursos hídricos. Claro, é com os recursos hídricos para as pessoas, porque o que se faz é levar água, diminuir a situação de estresse hídrico, não só para consumo humano, inclusive consumo humano é a menor parte do que a gente faz quando a água chega lá no norte do Nordeste. Perdão, no Nordeste setentrional é melhor falar. Dá uma olhada que o que a gente mais faz no Nordeste hoje em dia chama-se fruticultura. O Nordeste é hoje o grande polo fruticultor do Brasil. A gente fala de uva, mas a gente fala também de manga, de melão, de outras frutas. Aqui vamos contornar uma outra habilidade do Enem. Está ali, graças ao sistema de irrigação por gotejamento. Então, uma palavra, né? Graças, e depois fala graças a alguma tecnologia. Então, dá uma olhada como não é isso de paisagem que tu espera do sertão. Essa é uma paisagem que foi transformada porque existiu um determinado momento em que a adoção de técnicas, de tecnologia, a gente consegue transformar a realidade local. 85% da água do sertão hoje é usada por irrigantes. Isso é bem importante, é uma capacidade, né, de manter a população no campo, manter a população empregada e, de alguma maneira, gerar renda ali na região. Nesse sentido, a tecnologia causa impacto na paisagem, não só nos modos de vida, mas essa paisagem foi transformada. Irrigação por gotejamento, fruticultura, isso é bem importante. Bueno, muito do que a gente está vendo é a transformação da paisagem. É a transformação da paisagem com o lago artificial, é a transformação da paisagem com as áreas de irrigação, da transposição. E essas obras atingem as pessoas. Evidentemente atingem, o slide informava 70 mil pessoas deslocadas quando da construção. Essas pessoas atingidas formam-se ou se reúnem, em movimentos sociais. Aqui a gente tem um exemplo de movimentos sociais. Movimentos sociais também é muito recorrente na prova do Enem. A função deles, o objetivo, pelo que lutam, qual a utilidade, qual a importância dos movimentos sociais. Importância é melhor do que utilidade. O MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, que tem por objetivo a luta pelos direitos, pelas reparações, pela construção da identidade e pela ideia de denúncia. Esses termos, claro que eles podem ser dissecados, podem ser trabalhados um a um, mas eles estão dentro de uma bandeira que é, na real, uma bandeira coletiva de tudo isso, né? Reivindicar é importante, mas para reivindicar a denúncia é fundamental, a denúncia de algum abuso, a denúncia de uma situação de injustiça. A reparação é uma das formas de corrigir o dano causado àquelas populações, mas a gente sabe, por exemplo, que uma reparação indenizatória, ou seja, que pagar para aquelas famílias que perderam as suas áreas ou recolocá-las em outro lugar, compensa ou repara um aspecto.
O aspecto reparado é o aspecto, digamos assim, monetário, situacional. É a grana que o cara recebe e a situação de ser colocado em outro espaço. Mas não repara, não recupera as questões ligadas à identidade daquele sujeito. Aquele sujeito tinha uma identidade com a paisagem, aquele sujeito estava vivendo, sabe-se lá quantas gerações, numa determinada região. E isso a reparação não cobre. A reparação não consegue, então, atender a tudo, apesar de ser uma coisa importante, e o MAB lutar por isso, dentre aqueles outros aspectos ali. Reparações legais não resolvem todo o problema e não trazem de volta a identidade. Vamos adiante. Importante também, licença, Fernando, lembrar que o MAB, enquanto coletivo social, enquanto movimento social, ele nasce aqui no Rio Grande do Sul. As reparações, essas são pensadas primeiramente para cobrir aquela população deslocada em função das barragens que ocorreram no norte do Rio Grande do Sul, no Rio Uruguai. Então é um coletivo social daqui. E eu falava sobre a identidade, então, antes, né, dessa identidade da população ribeirinha, de quem mora junto ao rio ou próximo a ele. E aqui tem um elemento importante dessa identidade, é a construção de carrancas. As carrancas foram e são peças importantes para a decoração, mas também fazem parte de todo um simbólico daquelas populações, de toda uma ideia que não se expressa só em palavras, mas que tem a ver com rituais, tem a ver com crenças, tem a ver com a própria tradição local. Então essas carrancas, e ali a gente chamou a atenção como em nenhuma parte do mundo, porque elas são específicas de lá, são carrancas de proa. Essas carrancas de proa do Rio São Francisco deram origem a uma série de lendas. É claro que vocês não precisam conhecer as lendas, não é isso. A prova não vai perguntar uma lenda para vocês, mas vai perguntar o significado de utilizar um determinado objeto numa determinada situação ou para uma cultura. No caso aqui da população ribeirinha, a produção de carrancas. É legal a produção de carrancas ser falada, porque ela representa a cultura ribeirinha e ela é também sinal, ela é marca desse patrimônio daquela região, no caso, patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial porque a gente não está falando exclusivamente do objeto em si. Se fosse o objeto em si, é material, é um patrimônio material. Já caiu questão no Enem outras vezes, né? Recentemente, uma das paneleiras de Goiabeiras, que acho que muitos vão lembrar aqui, né? Aqui é patrimônio cultural imaterial, porque, repito, não estamos falando da carranca objeto, estamos falando do modo de produzir, e o modo de produzir se trata de um saber, portanto, que não é materializado. Olha só, falando em produção de memória, e aqui a gente vai finalizando a aula, convidando vocês também a dar uma viajada com a gente, uma viajada legal. A memória é algo produzido pela sociedade. A memória é aquilo, sociologicamente se produz memória, ela é um produto social. Sendo a memória um produto social, há que se lembrar de um projeto que tem agora, é um projeto super legal, está até nos cinemas, recomendaria que fossem assistir quando tiverem com um pouco mais de folga nas agendas. Mas que é uma ideia das arpigeiras, que são originalmente chilenas, da região central do Chile, e elas tinham um trabalho então de tecido. Elas produzem, arpigeiras remete a isso, a ideia de tecer, é uma técnica têxtil. Essas arpigeiras do Chile foram muito importantes na época da ditadura, que a gente citou aqui, o ano de 73, a ditadura do Chile começa também em 73, é a ditadura do Augusto Pinochet. Naquele contexto chileno, as arpigeiras teciam, então costuravam peças de roupas dos desaparecidos. Daí vem a ideia de elas estarem tecendo memória, uma memória que não podia ser apagada, uma memória que precisava ser contada. E dada a repressão no Chile, elas não tinham uma outra forma de contar isso, e as mulheres, então, que dominavam a técnica, passaram a fazer tecidos com as roupas dos desaparecidos. Por que essa história do Chile está aí? Porque recentemente, então, no Brasil foi feito um filme, e é isso que eu disse, está em cartaz aí em Porto Alegre, foi feito um filme nessa mesma ideia, de tecer relatos de memória. Relatos de memória de outras populações, ou de populações, dessa vez não atingidas pela ditadura, mas atingidas pela barragem. Então se trabalha a ideia de famílias
de grupos, de comunidades que perderam o seu referencial a partir da construção dessas barragens. São as mesmas barragens que trazem os benefícios, que alteram a paisagem, que produzem energia, que permitem a diversificação da produção, mas que também precisam ser objeto de reflexão social, né? O que se perde socialmente com a construção de uma barragem e como reparar além do aspecto monetário. E por fim, gurizada, acho que é importante a gente prestar bem atenção na imagem quando existem palavras como luta, como poder, como, enfim, poder popular, como sul, tentando, de alguma maneira, a gente vê aspectos ambientais do rio. A gente fala do real. Agora, a partir do momento que a sociedade entra em conflito por diversos interesses, é importante para as pessoas simbolizarem o que aconteceu com ela. E a tentativa aqui é de compreender o real e de dar um contorno para isso. Nesse sentido é que é tecido um tipo de crítica social e que é tecido esse tipo de reclame, esse tipo de pessoas que, de alguma maneira, se juntam, sempre o punho fechado na luta, mas acho que é importante a gente pensar a ideia de que existe o real e que existe o simbólico. Essas pessoas estão lutando para simbolizar o que elas consideram para elas um crime. Tá aí. Um beijo nosso. Valeu, até mais. Naveguem tranquilos. Beijo. Tchau, valeu.